Olá, prezados amigas e prezadas amigas do grupo Rita de Cássia, de Estudos Espíritas. Estamos aqui hoje para mais uma reunião, para mais uma palestra, um estudo online. Eu sou o André Marinho. Com muita satisfação, venho hoje aqui fazer esse estudo, que é um estudo de tema livre. Quando me foi proposto, me disseram que eu poderia falar o tema que eu escolhesse dentro dos temas que estão dentro do escopo doutrinário. E eu sempre gosto muito, como alguns de vocês já me conhecem, eu gosto muito de fazer estudos sobre o Novo Testamento ou temáticas ligadas ao Novo Testamento. Então eu fiz como faziam na antiguidade cristã. Eles tinham um hábito que perdurou inclusive até hoje dentro de várias instituições cristãs, espíritas, católicas, protestantes, que é o hábito de você abrir ao acaso um trecho. Na época eles abriam ao acaso fragmentos, rolos, né? Posteriormente compunham esses códices que vieram a fazer parte da Bíblia. Eles abriam ao acaso e, ao abrir ao acaso, eles deparavam-se com uma passagem e acreditavam que aquela passagem era a passagem necessária para ser feito o estudo naquele determinado momento. Isso é um hábito muito antigo nas comunidades cristãs, é um hábito que provém, talvez, mesmo do próprio século I. Há no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, logo no começo dos Atos dos Apóstolos, algumas passagens que sugerem esse modo de sorteio livre das passagens. Nós sabemos também que nas sinagogas da época de Jesus era uma prática que funcionava, que era comum, e o cristianismo, então, quando se tornou cristianismo, quando se tornou uma religião própria, ele incorporou com muita tranquilidade essa prática, e é essa que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Eu peguei a minha Bíblia, a Bíblia que eu costumo usar é a Bíblia de Jerusalém. Eu uso várias, eu consulto várias, mas essa é a que eu acho de mais acessibilidade para todos nós. E eu peguei a minha Bíblia e abri ao acaso e me deparei com uma passagem que é uma passagem muito interessante do Evangelho de Mateus, pequenininha, na verdade, ela 16, 17, 18, 19, são 3 versículos, 16, 17 e 18. Mas são 3 versículos que nos colocam no centro de muitas questões interessantes, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista histórico, social. É uma riqueza esses 3 versículos que eu gostaria de ler. Eles estão no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o evangelho que abre o Novo Testamento. O Novo Testamento, a Bíblia como um todo, né? Quer dizer, eu vou fazer apenas uma breve explicação. A Bíblia como um todo, ela é composta de 2 grupos de livros, né? O que nós chamamos a Bíblia judaica, e que a Bíblia judaica é chamada dentro da cultura cristã de Antigo Testamento, e o que nós chamamos da Bíblia cristã, que na cultura ocidental nossa nós chamamos Novo Testamento. Na verdade é a mesma coisa, né? A Bíblia é composta da Bíblia judaica e da Bíblia cristã, ou podemos chamar do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é o evangelho que abre o Novo Testamento. E ele abre o Novo Testamento porque não é que ele necessariamente foi o primeiro texto a ser escrito. Como ele existe hoje, no formato que ele existe hoje, ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Mas ele abre o Novo Testamento porque ele começa com a genealogia de Jesus. Então, pedagogicamente, desde a antiguidade cristã, se achou interessante iniciar com o Novo Testamento, né? O Novo Testamento com o Evangelho de Mateus. E ele fala a genealogia de Jesus desde Abraão até a geração de Jesus.
Claro que essa genealogia é uma genealogia montada, né? É uma genealogia idealizada. Ela não é uma genealogia exata e ela nem pretende ser exata. Ela quer só apenas mostrar que Jesus era um autêntico judeu. Jesus provinha autenticamente de seu povo, de sua gente. Nesse sentido, isso era importante para a identidade dele e dos seus seguidores, mas também era importante para o conceito de messianismo judaico. Por isso que o Evangelho de Mateus, dentro das organizações que foram feitas ao longo dos séculos da Bíblia, ele sempre, ou costumeiramente, né, foi colocado como o primeiro evangelho. E nós vamos, portanto, estudar uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 16, 17 e 18. Essa passagem, ela é denominada o julgamento de Jesus sobre a sua geração. Quando a gente diz denominada, é porque não foi o próprio evangelista Mateus quem denominou assim essa passagem. Assim como não foi o evangelista Mateus, nem os outros evangelistas que deram títulos às passagens, né? Quem dá título às passagens é o editor da Bíblia e a tradição de edição da Bíblia. No caso de Jerusalém, usa esse título. O julgamento de Jesus sobre a sua geração. Quer dizer, é uma fala muito interessante, de 3 versículos, de Jesus sobre a sua geração. E aí nós vamos falar sobre o que significa essa geração daqui a pouco, mas é muito interessante porque é uma passagem que, na minha opinião, ela nos coloca direto em questões que nós precisamos hoje em dia pensar, né? Porque eu advogo, acredito sinceramente que passagens que nós lemos do Novo Testamento, nós não a lemos apenas com o objetivo de conhecermos aquela cultura do século I, né? Nós lemos e nos interessamos e sondamos essas passagens com o objetivo de entender o quanto elas são contemporâneas, né? O quanto elas têm a ver com o nosso mundo, o quanto, ao nós nos fazermos perguntas, elas podem nos oferecer, às vezes, outras perguntas e, às vezes, algumas respostas sobre determinados assuntos. Portanto, isso é que faz nós lermos, relermos e reestudarmos o Novo Testamento e a Bíblia de um modo em geral, e isso que faz também da Bíblia ser um livro sagrado, né, nesse denominado sagrado, porque a quantidade de conhecimentos e de informações que esse livro contém, esses livros, porque a Bíblia é um compêndio de livros, que esses livros contêm, é uma quantidade infinita. E não se trata de uma repetição, porque em nenhuma época há de se esgotar uma interpretação sobre alguma determinada passagem. Primeiramente, porque as perguntas sobre o Novo Testamento de uma época são diferentes das de outra época, né? Nós nos perguntamos sobre certas questões a partir do que nós estamos vivendo, da circunstância cultural que nós estamos vivendo, e, portanto, as perguntas não são as mesmas. Ao mesmo tempo que as perguntas não são as mesmas, os exercícios de entender, de formular respostas, obviamente, também não vão ser os mesmos, a depender do lugar, a depender da circunstância, a depender da maturidade, da época de vida, de quem faz essas perguntas, e também a depender de como essa pessoa que se faz essas perguntas articula essas perguntas com outros conhecimentos. No caso da doutrina espírita, especificamente, as questões que são colocadas no Novo Testamento são necessariamente articuladas com os temas do escopo da doutrina espírita, que são temas que muitos de vocês conhecem, né? A imortalidade da alma, primeiramente a existência do ser,
o ser como uma alma como uma alma imortal suscetível de diversas reencarnações ou encarnações, uma alma imortal que sobrevive para além deste mundo e lá neste outro mundo ou nestes outros mundos, ela se correlaciona, ela se comunica, e também uma alma imortal que pode, inclusive, habitar outros planos, outros mundos, outras esferas que nós sequer podemos imaginar, graças à pluralidade da criação. São esses alguns dos princípios da doutrina espírita, dentre outros também, que nós poderíamos aqui enunciar. Quando nós fazemos uma leitura do Novo Testamento, nós podemos fazer uma leitura sobre vários aspectos, né? Sobre o aspecto histórico, sobre o aspecto sociológico, sobre o aspecto político e também a partir de uma interpretação espírita, sim. Assim como pode fazer uma interpretação católica, pode fazer uma interpretação protestante. E a questão é que nós não estamos disputando quem está com a última verdade ou quem está com mais sabedoria, porque isso tudo é um vazio, é um nada quando nós nos relacionamos com uma sabedoria como essa, né? É de uma ilusão e de uma fantasia e de uma arrogância nós acharmos que vamos encontrar uma definitiva interpretação. Quer dizer, ousar querer uma definitiva interpretação é por si só uma ignorância profunda sobre o que é essa sabedoria, né? O que ela pode nos propor, o que ela pode nos oferecer nos mais diversos âmbitos de análise, de estudo, de reflexão. Pois, uma interpretação espírita não é uma interpretação que vai, vamos assim dizer, desvalorizar ou negar outras interpretações. Mas é mais uma interpretação, é como se fosse não sei se a palavra seria metodologia, para nós abordarmos esse texto. Então, é uma das possibilidades. E é um exercício importante e interessante, né? Sobretudo quando a gente consegue juntar essas interpretações com conhecimentos históricos ou com outros modos de interpretar. Por isso que no meu livro, muitos de vocês conhecem, Quem foi Jesus? Uma análise histórica e ecumênica, eu fiz questão, olha aqui, tem os 3 símbolos, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo, e eu não pus nenhum símbolo espírita, porque não existe símbolo espírita também. Mas acho que esse exercício é um exercício muito salutar, de interpretação a partir, sim, de diversas premissas, e no caso aqui, nós vamos ver as possibilidades que nós temos de uma interpretação que nós poderíamos chamar espírita. Bom, sem nenhum problema, porque tem gente que diz assim, não pode ter uma interpretação espírita, ou não pode ter uma interpretação católica. Não, pode sim, claro que pode, que nós somos livres, e ainda mais quando nós nos dedicamos a estudar e a pensar, nós somos livres pensadores para formular nossos estudos. Agora, quanto mais as nossas interpretações estiverem ancoradas, na minha opinião, né, numa interrelação de saberes, mais interessante elas vão ficar. É muito interessante, por exemplo, nós pegarmos a obra, vamos dizer aqui, de vamos pensar, Tomás de Aquino, por exemplo, foi um grande teólogo da Idade Média, e tentar fazer uma leitura a partir de certos pressupostos espíritas. Ou, você sendo protestante, pegar um grande autor católico e fazer uma leitura daqueles textos. Não para negar, não para rejeitar, não para se autoafirmar em cima de um conhecimento como esse. Não é esse o objetivo. Infelizmente, nós vemos que no âmbito religioso isso acontece demais, né? As pessoas pegam as passagens para autoafirmar o seu conhecimento. Não, é o contrário.
É para permitir que esse conhecimento nos invada. É para permitir que esse conhecimento nos beneficie. E aqui, eu estou falando muito, mas eu quero fazer uma observação. Aqui, tudo isso que eu estou falando, eu acredito seriamente que esse pensamento ele está coerente com a proposta do professor Allan Kardec. Quer dizer, o professor Allan Kardec, ele, na minha opinião, nos meus estudos, eu acredito e vejo isso, que ele fez esse trabalho, né? Ele não projetou uma doutrina, não ordenou, não organizou uma doutrina que fosse enquadrar os outros conhecimentos para se autoafirmar superior. Mas, ao contrário, né? Ele organizou uma doutrina que pudesse ter um diálogo com outras doutrinas. Uma doutrina que tivesse o que oferecer para outras zonas de conhecimento e de saber. E uma doutrina que se pusesse na realística e humilde posição de aprender com quem era preciso aprender. Daí que é conhecido o fato que ele diz: se a ciência provar que essa doutrina está errada, fiquemos com a ciência. E isso não é um amor absoluto à ciência, não é isso. É no sentido de que, sim, o nosso conhecimento ele precisa de contrabalanços, ele precisa ser questionado, ele precisa ser, ele precisa passar por um crivo de diálogo com outros conhecimentos, até para que a gente possa entender as nossas semelhanças e as nossas diferenças. É só conhecendo, por exemplo, as semelhanças e as diferenças, conhecendo no sentido construtivo, que nós vamos ter capacidade de entender que doutrina é essa, qual o seu lugar no mundo, o que ela precisa se desenvolver, o que ela não precisa, o que ela pode contribuir, o que ela tem de aprender. Então, eu acho que nessa palestra que eu estou fazendo hoje, isso tudo que eu falei, que já está tomando a metade da palestra, na minha opinião, isso é importante numa época como a nossa, que nós estamos vendo que há muita confusão sobre muitos assuntos, há muita informação, e informação não significa conhecer. A possibilidade de ter informação não significa sabedoria, não significa conhecimento, não significa amadurecimento, não significa reflexão e sequer significa saber pensar, porque pensar existe um método, existe uma estrutura, existe referências como essas que nós estamos falando aqui o tempo todo. Então, nós estamos numa época que nós precisamos fortalecer o nosso saber pensar. A doutrina, inclusive, ela é uma afirmação também disso. Nós estamos numa época que nós precisamos saber distinguir os conceitos. Nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos cair em qualquer discurso. Nós não podemos nos fechar na nossa bolha e reificar e considerar que todo aquele nosso saber é o maior de todos. Isso é falta de realidade e, no mínimo, de humildade. Porque o mundo é muito amplo, é muito diverso e é muito rico para um fechamento como esse. Ora, tudo isso eu estou dizendo porque é o tema do nosso estudo. Eu vou ler para vocês, vocês vão ver como está tudo aqui nessa passagem. Diz assim: a quem Jesus, né? Uma frase atribuída a Jesus. É um trecho atribuído a Jesus. A quem compararei esta geração? Isso é uma coisa maravilhosa. Primeiro que ele fala que é preciso comparar as gerações, que ao perguntar-se, ele diz: a quem compararei esta geração? Eu gosto muito disso,
porque eu acho isso também de uma sabedoria, o fato de Jesus comparar as gerações do presente, em que ele vivia, com outras gerações. E isso é incrível, porque a gente só consegue formular um pensamento estruturado e crítico quando a gente tem balizas de confrontação, quer dizer, quando a gente tem referências. E a referência na história é muito importante. Isso que nós estamos vendo agora, com o que eu posso comparar isso, ou essas circunstâncias, ou essas situações históricas? E a partir dessa comparação, o que eu posso entender sobre este presente e sobre aqueles passados que às vezes continuam presentes, presentificados. A quem compararei esta geração? Quer dizer, ele faz uma pergunta retórica buscando uma comparação. Porque a comparação ela é fundamental para a gente, como eu falei aqui várias vezes nesse vídeo, para a gente situar o nosso lugar, o nosso pensamento, as nossas referências. Comparação não tem nada a ver com comparação de quem é superior e de quem é inferior, porque não é disso que eu estou falando. É comparação de referência. Quem não tem referência não tem como julgar a própria época. Quem não tem referência, por exemplo, de outras religiões, não tem como julgar a própria religião. Quem não tem referência de outras opiniões, não tem como entender a própria opinião. Quem não tem referência, por exemplo, de como se organiza o pensamento de determinadas doutrinas ou ideologias, não tem como perceber o quanto a sua doutrina ou a sua ideologia dialoga, é contrária, é diferente, é próxima, é menos próxima do que isso que você está se referenciando para uma análise. Isso tudo é desenvolver o pensamento. Então ele pergunta, a quem compararei esta geração? Aí ele faz a comparação. Ela é como crianças sentadas nas praças, a desafiarem-se mutuamente. Coisa interessante. Que, olha, eu vou fazer aqui um breve comentário, porque isso... Primeiro, a própria coisa, a coisa de geração, numa interpretação espírita, a gente podia questionar aqui algumas coisas. Né? Se questionar, não é questionar necessariamente o texto, mas se questionar o quanto uma geração é uma geração de um tempo histórica, no caso aqui o ano 30, vamos dizer, ano 25 ou 27, o quanto uma geração ela é uma geração de seres, de espíritos, que também essa é uma interpretação muito antiga na história do cristianismo. Desde Orígenes já se interpreta geração como uma tipologia humana. Quer dizer, o quanto, na verdade, Jesus não está falando de uma circunstância histórica, mas está falando de um tipo humano, que é o tipo que habita a Terra. E aí ele compara como crianças sentadas nas praças. Então, é uma comparação que, por um lado, traz um enternecimento, uma beleza, um encanto, porque a criança, aos olhos de Jesus, em algumas passagens, ela é uma representação de um enternecimento, e o de estar sentadas nas praças, quer dizer, mostra, né, aquele, imaginem lá no século I, aquele monte de crianças reunidas nas praças, naquela vida livre, mas crianças se desafiando mutuamente. Então, o desafiar, uma implicando com a outra, que também é óbvio que esse é um comportamento infantil em muitos sentidos, não só cronológico, mas comportamento humano. Mas as crianças se autoafirmando. Quem sabe mais? Quem corre mais? Quem conhece mais?
quem tem tais ou quais características, naquela disputa de socialização que é comum na formação, inclusive, da própria identidade. Isso que, muitas vezes, até acarreta, hoje em dia a gente chama fenômenos de bullying, né? Porque a criança ali se autoafirmando, às vezes, sai do limite, né, da sociabilidade e encarna numa, e implica com outra, e aí são ressaltadas características de uma e de outra. Essas crianças que ele está falando, ele diz que esta geração, no caso aqui ele estava se referindo, mas vocês sabem que podem ter umas nuances de interpretação, elas estão sentadas nas praças a desafiarem-se mutuamente. Quer dizer, então a comparação a uma geração que, no caso, é a geração que está convivendo com ele, portanto, é a geração que pode ter, na visão dele, oportunidade de conviver com o seu conhecimento e com a sua sabedoria. Isso também perpassa por todas as gerações, como a gente falou, sobre Orígenes. Mas, na verdade, ele compara uma geração histórica, não há geração talvez mais histórica do que essa, a que dividiu o mundo antes e depois, a partir do momento em que ele nasceu, como crianças que se desafiam mutuamente. E aí ele pega uma passagem de Eclesiástico. Eclesiástico é um livro bíblico muito importante, tá? Não é um livro que é aceito dentro da Bíblia grega, da Bíblia latina, da Bíblia siríaca, não é aceita na Bíblia judaica, e é um livro de sabedoria, ele se insere entre os livros de sabedoria da Bíblia, os outros são Jó, Provérbio, Eclesiastes, que é diferente de Eclesiástico, e é um livro cujos temas são o pecado, a liberdade, a conversão, a entrega à misericórdia divina, mas é um livro estruturado numa forma, sabe? Numa forma narrativa de sabedoria. Muito interessante, é muito diferente dos demais livros bíblicos. E ele pega um trecho de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 14, quer dizer, ele cita um trecho. Lindo, 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 que é um livro muito bonito de ser lido, eu recomendo fortemente para quem não conheceu ler Eclesiástico. O Eclesiastes também é maravilhoso. Ele diz assim: nós vos tocamos flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Eu acho que essa reflexão é a grande reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E aí depois ainda tem mais um trechinho que eu não vou ler, vou deixar para vocês lerem, que é o capítulo 11, que é esse, versículo 18. Mas esse 17, eu gostaria que a gente pensasse muito seriamente nesse trecho que Jesus cita do Eclesiástico. Que coisa séria. Uma geração de adultos que tem a oportunidade de conhecer essa sabedoria. E aí eu pergunto para vocês, o quanto não é absolutamente contemporâneo essa frase de Jesus e essa citação de Jesus ao dizer: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Quer dizer, foi oferecida uma música, foi oferecida uma oportunidade doce, suave, agradável, feliz. Foi-vos oferecido a flauta. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Quer dizer, foi escutada a flauta
mas os que escutaram não quiseram dançar. Não quiseram se entregar à música, ao belo, ao sublime, ao nobre, que representa a flauta e representava muito na tradição judaica. Foi tocada a flauta e vós não dançastes. E aí, ele parte para um segundo nível, que é de eclesiástico. Muito bem. Foi tocada a flauta e não foi dançado. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Ou seja, se pela flauta tocada não houve sensibilidade, porque não se entregou à dança, quer dizer, a alegria da vida, a alegria da sabedoria, a alegria da sensibilidade, então foi oferecido outra coisa. Lamentações foram entoadas, explicitadas, narradas, ditas, apresentadas. Lamentações que contêm a condenação às coisas erradas. Lamentações que contêm a dor de quem vê e de quem enxerga os tortuosos caminhos e as perdas acontecendo. Entoamos no sentido público, no sentido explícito, no sentido em alto e bom som. Entoamos lamentações e não batestes no peito. No sentido e no símbolo de que não pegastes para vós essas lamentações. Não houve sensibilidade com estas lamentações. E não batestes no peito. Eu acho que no mundo que nós estamos vivendo e no país que nós estamos vivendo, quem se depara com uma passagem como essa não deve refletir sobre os outros. Os outros. Não. Nós já pensamos sempre assim. Os outros. Eu acho que nós temos que ousar e pensar. Sou eu, uma criança sentada na praça, participando desse desafio mútuo? Sou eu. Sou eu, um comportamento infantil que vou no grupo, aceito o grupo para me autoafirmar, para ser alguém, e fico nessa disputa com um grupo, me autoafirmando, sou eu isso. Sou eu, o indivíduo. Vamos tirar do coletivo. Eu, o indivíduo, sou eu, o indivíduo, que escutei a flauta, a doce flauta do amor, do perdão, da convivência, da tolerância, e tapei meus ouvidos. Jesus usa essa expressão em outra passagem, também de Mateus, os que tapam os ouvidos para não escutar. Sou eu que não dancei, embora a música estivesse chegada aos meus ouvidos,
e escolhi não dançar. Sou eu que escutei lamentações sendo entoadas e por orgulho ou pelo que for, não bati no peito para dizer, de fato, essas lamentações são dignas e necessárias de serem faladas, afirmadas e ditas. Sou eu. Então, a vida é muito séria. E a religião, e no caso, nesse específico assunto, a doutrina espírita, para quem é espírita e estiver assistindo, ela nos afronta, ela nos confronta, sem dúvida nenhuma. Porque ela não existe para nos agradar. Ela não existe para nós nos autoafirmarmos e sermos alguma coisa. Ela existe para questionar a nossa humanidade. E dizer assim, ei, o que você tem feito da flauta que está sendo tocada? E às vezes você não dança. O que você tem feito dos lamentos que são escutados por você? E você nega esses lamentos. Nós estamos num momento grave e crítico da humanidade, que nós temos que pensar com seriedade e maturidade esses assuntos. E eu acho que a doutrina, ela nos dá tantas ferramentas, seja de conteúdo, seja de forma de pensamento, para nós entendermos o que estamos vivendo. O consolo que a doutrina propõe não é o consolo de que você vai tomar uma pílulazinha aqui e vai ler um textinho aqui e vai ficar tudo bem e suave essa noite. Não. Isso é uma parte. E para alguns casos. A promessa é uma promessa sentada numa reflexão e numa humanização. No exercício moral e intelectual de lidar e entender este mundo. É sério. Mas pode ser suave como uma flauta escutada. Se nós nos dispusermos a escutar. E escutar não é escutar sermão de ninguém, não. É nos dedicarmos a nos escutarmos a partir não só da nossa consciência, não. A partir de estudos, a partir de referências, a partir dessa constelação de sabedorias que muitos têm a nos passar, e a Bíblia é uma grande fonte desse conhecimento, como os livros basilares do Espiritismo, do professor Allan Kardec. Porque quando na vida, muitas vezes, nós não temos conhecimento, e não temos, não é nem conhecimento, nós não temos sabedoria, não sabemos discernir sobre tantas e tantas coisas.
Que bom será se, ao não saber discernir, nós tivermos a sabedoria de procurar fontes, referências humanamente autênticas, espirituais. Essa é uma delas. Para a gente entender aquilo que justamente nós estamos carecendo de entender. Às vezes as respostas, ou algumas respostas, já existem. Mas é preciso escutar a flauta. Obrigado a todos e a todas que estão assistindo.